Juízes 13. Glória a Deus, aleluia. Vendo os filhos de Israel, tornando a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoa, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Pois agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel dos filisteus. Pode se assentar. Para quem quiser saber mais sobre o nazireado, em Números 6, no capítulo todo fala sobre a lei do nazireado, a lei do nazireu. Então essa mulher saiu de encontro ao seu marido e falou que um homem semelhante a um anjo chegou a ela e falou que ela teria um filho. Só que este homem não falou qual era o seu nome, não falou de onde que ele vinha. E ela explicou que o homem falou que não era para ela beber bebida forte, nem vinho, e que não era para ela comer nada imundo. Então Manoá orou ao Senhor e falou com ele: Senhor, que este homem de Deus volte novamente para que me explique, para que eu possa entender o que é. Então o Senhor atendeu a oração dele e enviou o seu anjo novamente. E a sua mulher estava sentada no campo e o anjo apareceu a ela e Manoá novamente não estava. Então ela saiu correndo e chamou ele e falou: Eis que o homem do Senhor está aqui. E ele foi de encontro a ele. E nisso ele falou: Foi tu que falou com a minha mulher? Ele respondeu que sim. E ele pediu para que explicasse. E ele falou que era para ela se guardar, para ela não comer comida nenhuma de olivais, nem vinho, não tomar vinho, nem qualquer outro tipo de bebida. Então passou-se um tempo, Sansão nasceu e cresceu. Eles colocaram o nome do menino de Sansão, que significa sol, homem do sol. E lá em Salmos 84, versículo 11, fala que o Senhor é como o sol e o escudo. No caso, homem de Deus. Era o significado do nome de Sansão. Então, Sansão desceu à cidade de Tiná. E ali viu a filha dos filisteus e se agradou dela. Chegando, falou com seus pais. Falou que ele se agradou. E eles perguntaram a Sansão se não tinha nenhuma mulher das filhas de seus irmãos, da sua parentela, que lhe agradasse. Ele falou que só dela ele se agradou. E seus pais, não sabendo que isso era plano do Senhor, para que fosse de quanto aos filisteus. E eles desceram a Tiná. E nisso veio um leão rugindo contra eles. E Sansão despedaçou o leão como se quem despedaçasse um cabrito, sem ter nada em mãos, e também não declarou aos seus pais. Desceram. Pois, depois de alguns dias, ele foi subir a cidade. E ele se desviou do seu caminho para ver o corpo do leão. E tendo não só tocado no leão, como a lei do Nazireu fala, que não pode tocar em cadáver, não pode encostar, nem se for da sua família, você estará pecando contra o Senhor. Ele encostou no cadáver. E no cadáver do leão ainda tinha abelhas com favo de mel. E ele não só encostou, mas como comeu o favo e deu a seus pais. Um abismo chama o outro, né?
Então, passou ali, eles foram à casa da menina, fizeram as bodas do casamento, 7 dias. E eles levaram 30 homens, 30 filisteus. E ele falou que queria declarar um enigma para ele. E que se eles acertassem o enigma, ele daria 30 roupas de linho e 30 roupas festivas. Então eles falou que era para ele declarar. Então ele falou: do mais forte saiu comida. Aliás, do mais bravo saiu comida. E do mais forte saiu doçura. E tendo eles não acertado, não sabendo que era o enigma, foi a mulher de Sansão depois de 3 dias e falou: fala com o teu marido para que te declare, senão tacaremos fogo em você e na casa de seu pai. E ela foi falar com Sansão, e Sansão falou para ela: não declarei o enigma, nem a meu pai, nem a minha mãe, por que declararemos a ti? E ela o perturbando incessantemente, até que no 7º dia ele declarou, e ela falou com os filisteus. E antes do pôr do sol, eles declararam o enigma a Sansão. E Sansão, por sua vez, declarou um provérbio, falando: se não lavrasse com a minha novilha, não descobriria. Então o Senhor se apossou dele e matou 30 homens. E ele tirou-se as roupas e deu a eles. E tendo isso, ele subiu à casa de seu pai com raiva. E o seu sogro deu a sua mulher a seu companheiro de honra. E depois disso, passando-se um tempo, era a ceifa de trigo. E Sansão foi à casa de seu sogro com um cordeiro, um cabrito, e falou que ia entrar no quarto de sua mulher. E o seu sogro o impediu, falou que não. E que ele falou: eu achei que você tinha raiva dele, então dei ao seu companheiro. E Sansão ficou com raiva e pegou 300 raposas. E de 2 em 2 botou-se uma tocha e incendiou a seara dos filisteus, por vingança. E com isso, queimou-se tudo, todos os cereais, olivais, vinha. E os filisteus foram para saber quem era. E falaram que foi Sansão. E os filisteus botaram fogo na mulher de Sansão e na casa de seu pai. E Sansão, com muita raiva, por vingança novamente, foi e matou eles. Fez uma grande matança. E então ele saiu e foi para a fenda da rocha de Etã. E lá ficou. E subiu os soldados filisteus a Judá e acampou. E os soldados foram falar com os soldados de Judá, falando que o que Sansão tinha feito, e que queriam que amarrassem Sansão e entregassem eles aos filisteus, para que eles fizessem a mesma coisa que Sansão tinha feito. Então subiu 3.000 homens de Judá de encontro a Sansão, e foi falar com ele, falou: não sabes tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que fizeste isso? E Sansão falou que fez por vingança, porque enquanto a sua vingança não tivesse sido cumprida, ele não pararia. E então os soldados falaram com ele: nós viemos para te amarrar e te entregar na mão dos filisteus, pois foram em grande número, pois sabia a força de Sansão. Mas o chamado de Sansão não era para matar o povo de Judá, e sim os filisteus. Tendo com isso, Sansão, podendo matar eles, falou: juras que não me mataste? E eles falaram: nós só vamos te levar a amarrar e te entregaremos. Nisso eles amarraram a Sansão e levaram a Sansão ao povo, fez ele subir a rocha. E nisso os soldados filisteus saíram cantando, saíram jubilando contra ele. E o Espírito do Senhor novamente se apossou dele. E pegou a parte do queixo de um jumento e matou 1.000 homens. E ainda depois tirou da terra deles, falando: com uma queixada matei montões e montões, com uma queixada matei 1.000 homens. Depois disso, ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor, falando com ele: Senhor, pela mão de teu servo deste este livramento. E agora eu morrerei de sede e cairei na mão desses incircuncisos. E o Senhor feriu a rocha e fez da rocha sair água para que ele bebesse. E tendo isso, Sansão ficou de frente para o exército por 20 anos. Só que em nenhum momento se fala que Sansão orava, que Sansão jejuava, que ele fazia trabalhos missionários. Não falava isso. Em nenhuma parte se fala isso. Mas como assim? Sansão
a Deus e Deus abriu a rocha? Se ele não tinha intimidade? Porque Sansão não andava em dupla, ele andava sozinho, ele fazia as coisas sozinho. Então ninguém sabe se ele orava, se ele jejuava, mas a intimidade que ele tinha era grande. E ele desceu a Gaza depois disso e ficou-se com uma prostituta. E tendo o povo de Gaza, vendo que Sansão estava na cidade, falou com os filisteus. E eles armaram uma emboscada para Sansão na porta da cidade. E tendo isso, Sansão ficou deitado só até a meia-noite. E depois saiu pela cidade, arrancou as portas da cidade e levou para de frente do Hebrom. Depois disso, ele encontrou Dalila, conheceu Dalila. E a Bíblia nos relata que ele ficou com ela. E que Dalila, os soldados foi de encontro a ela e ofereceram 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata. Para que ela entregasse Sansão a eles. Com isso, ela perguntava a ele: Sansão, me declaras a tua força? E ele falou: com 7 cordas, com 7 tiras de couro molhadas, eu ficaria com a força de um homem puro. Então ela esperou ele dormir e amarrou ele com 7 cordas de couro. E ela ainda gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele acordou e rasgou as cordas como se não fosse nada. Tendo com isso, Sansão não aguentava muito a pressão vendo assim. Porque no seu primeiro casamento, com a sua esposa chorando, ele declarou o enigma. E com isso, depois de 3 vezes com Dalila, ele declarou que a sua força vinha do seu cabelo, que ele era nazireu do Senhor. Só que na lei do nazireado, não fala só sobre o cabelo. Fala que você não pode comer certas frutas, não pode comer uva, não pode comer uva seca, semente, casca. E como o casamento dele, que durou 7 dias, será que ele não bebeu? Porque de todas as coisas, só o cabelo que faltava, porque ele era nazireu, tinha uma grande responsabilidade. Porque nem todas as pessoas que são separadas, que são consagradas a Deus, se consagram e se separam para Ele. Porque o que você mais vê hoje em dia é sendo chamados grandes, e as pessoas no mundo. E com isso, depois disso, ele acordou, arrancou as cordas. E ela falou: você zombou da minha cara, me explica da onde vem a sua força. Ele falou: com 2 cordas novas que nunca foi usadas, eu ficaria com a força de um homem. E tendo ele dormido, ela o amarrou. E ainda gritou novamente: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele acordou e rasgou-se as cordas novamente. E então ela falou: me declares da onde vem a tua força. E ele fala: se amarrares as minhas tranças com um pano e enrolar com uma daga não, um pedacinho de madeira, eu perderei minha força. Então ele dormiu e ela fez isso. E ainda gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele acordou, tirou o que estava no cabelo e sua força continuava. E ela começou a chorar, começou a perturbar, falando: você não me ama, caso você está comigo sem amor, você zombou da minha cara 3 vezes, me explica da onde que vem a sua força. E ele falou: a minha força vem do cabelo, está no meu cabelo, porque na minha cabeça nunca passou navalha, sou nazireu de Deus. Quer dizer, a força não era somente no cabelo, mas era a última coisa que faltava para o Senhor se afastar dele. E com isso, tendo isso, eu vejo que você pode pecar, você pode estar no erro, Deus pode te usar, mas tem um limite e uma limitação. Porque nós somos humanos, somos falhos. Tem relatos na Bíblia que fala que nós somos cacos de barro. Nós somos falhos a todo momento. E com isso, ele achou que era brincadeira. E Dalila tinha mandado uma mensagem para os soldados para que viessem. Então os soldados chegaram, perfuraram os seus olhos e o levaram. E na prisão fizeram que ele girasse um moinho
ali estavam todos os filisteus, todos os mais importantes, todos os príncipes dentro do templo de Dagon. E eles estavam prontos para fazer uma oferta a Deus. Estavam prontos para ofertar aquilo ao Senhor e falaram: o nosso Deus nos entregou Sansão, o nosso Deus nos entregou aquele que aumentava o nosso número de mortos. Então eles mandaram que chamasse a Sansão. Então levaram a Sansão e eles queriam zombar, brincar com Sansão. E tendo isso, Sansão mais uma vez falou com o carcereiro, com quem estava levando ele, falou: me leve às colunas principais do templo, para que eu possa segurá-las, para que eu possa segurar elas com as minhas mãos. E foi dito e feito, ele o levou, assim como que ele tinha pedido. E ele orou ao Senhor, falou: Senhor, eu te peço que devolva a minha força mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então o Senhor devolveu a sua força, e com isso ele abraçou as colunas e derrubou o templo, e morreu mais de 3.000 homens e mulheres. Ele matou muito mais em sua morte do que em sua vida. Mas se ele tivesse feito o que o Senhor realmente queria, se ele tivesse orado mais, talvez não fizesse tudo por vingança, será que ele teria matado mais, teria cumprido mais? Teria feito mais, teria feito diferente? Porque o Senhor era com ele. A todo momento, mesmo nas suas vinganças, o Senhor se apossava dele, colocava o seu espírito dele e usava. Sansão era muito forte, sem o Espírito de Deus. E com o Espírito era mais ainda. Ele teve a chance de fazer o certo, mas as coisas do mundo são mais atrativas. Ele fez o que fez, cumpriu com o seu chamado, mas poderia ter feito mais, poderia ter se consagrado, poderia ter se separado, porque ele era separado para Deus. O Senhor tinha separado ele, mas ele não se separou. Ele fez o que ele tinha que ter feito da parte dele. Mas será que estava nos planos do Senhor tudo o que ele estava fazendo? Porque quando o Senhor fala, lá quando ele pede, fala para os seus pais que ele viu a filha dos filisteus, fala logo embaixo que era plano do Senhor. Mas será que ele estava consultando a Deus? Porque você não via ele orando, porque ele não andava em 2 pessoas. Ele fazia tudo sozinho, mas o Senhor era com ele, mas ele desobedecia também. Tinha coisas que ele fazia com o intuito de ir com Deus e tinha coisas que não. Porque muitas das vezes olhamos o que é atrativo e vamos. Porque ele não podia encostar em cadáver, saiu do seu caminho, ele se desviou do caminho do Senhor. Porque como que fala, um abismo chama o outro. Não só tocou, mas como comeu do que era imundo e levou a sua casa. Não só ele pecando, pecou a sua família. Jesus, é verdade. Bom, já deu a minha hora, assim agradeço.